Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Se tem uma coisa que Satanás procurará destruir no povo de Deus nesses últimos dias é a fé. Embora Paulo fale aos Coríntios que entre a fé, a esperança e o amor, o maior é o amor, mas essa virtude, a fé, nos últimos dias será a que mais o povo de Deus irá precisar. Em Hebreus 10, 38 diz: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O assunto que vos trago é o seguinte: você tem dificuldade de exercer fé por causa do senso de indignidade? Querido, quero te passar um segredo através desse vídeo, que o fato de se sentir indigno não pode ser misturado à nossa fé. Muitas pessoas, elas têm muita fé quando sentem muito a presença de Deus, mas quero dizer para vocês seguramente que fé não é sentimento. Observe por quê. O sentimento humano ele é variável. Muitas vezes nós podemos sentir que Deus está longe, não sentir a presença de Deus, mas tudo isso é coisa da alma humana, porque perto está o Senhor dos que o buscam. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Queira você sinta ou não, Deus está sempre conosco. Nós devemos acreditar em suas promessas. E essa é uma verdade. Maria, após a morte de Jesus, ela estava chorando frente ao sepulcro. O próprio Cristo apareceu a ela e disse: mulher, por que choras? E ela, crendo que Jesus estava morto, sentindo que Jesus estava morto, não pôde enxergar que o próprio Cristo estava em sua frente fazendo aquela pergunta. E ela então disse: por que levaram meu Senhor? E eu não sei onde puseram. Se o Senhor souber. E então Jesus disse: Maria. E aí ela acordou. Queridos, muitas vezes Jesus está bem perto de nós e achamos que ele está longe por causa do nosso sentimento. Por isso é importante não misturar sentimento com fé. A verdadeira fé, ela apreende as promessas de Deus, mesmo sem sentir, só por causa das suas promessas. Eu quero falar isso para vocês e ler, inclusive, alguns textos, né? Mas antes, para que você entenda bem, mesmo depois que o povo de Deus esteja selado, mesmo que após o selamento, e quando Jesus não estiver mais no santuário, eu tenho textos que eu posso ler para vocês, que eles sentirão um profundo senso de indignidade, e mais ainda do que agora. E mesmo lá na glória, quando eles encontrarem com Jesus, eles irão depor suas coroas aos seus pés, sentindo que devem a Jesus a vitória. Né? O céu foi um presente de Deus. Isso é sentimento de que são indignos. Esse sentimento de indignidade, ele veio depois do pecado. Depois que o homem caiu no pecado, ele passou a experimentar isso. Isso é normal, tá? E você não precisa misturar o senso de indignidade, esse sentimento de indignidade, a sua fé, queridos. Separe, porque senão isso vai atrapalhar a sua fé, vai dar vantagem ao inimigo. Observe, o que muitos cristãos deixam de exercer é a fé que eles têm deixado de exercer. Sentimento é o mesmo que fé? Não. Isso está no Primeiros Escritos, página 72, eu recomendo que você leia lá. E lá fala sobre a verdadeira fé e que sentimento não é fé. Porque muitos ficam perplexos e desanimados. Muitos que buscam sinceramente a santidade de coração e a pureza de vida ficam perplexos e desanimados. Estão constantemente a olhar para si mesmos e lamentando sua falta de fé. Porque não têm fé, acham que não podem rogar as bênçãos divinas. Essas pessoas confundem sentimento com fé. Viu só? Por que não têm fé? Porque elas não estão sentindo, acham que não têm fé. Olham acima da simplicidade da verdadeira fé, né, da fé verdadeira, trazendo assim sobre sua alma grandes trevas. Deveriam volver o pensamento de si mesmas e demorá-lo na misericórdia e bondade de Deus, recordando as suas promessas e então simplesmente crer que Ele há de cumprir sua palavra. Mensagens aos Jovens, página 111. Queridos, e existe também um remédio que Jesus oferece no Apocalipse capítulo 13, verso 18, quando ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Esse ouro provado no fogo é justamente a fé. O apóstolo Pedro que diz que a nossa fé ela é como ouro.
Então Jesus ali, o autor da fé, ele está te oferecendo. Cada manhã eu tenho pedido a Deus que me dê o ouro para que a minha fé não vacile. É uma recomendação que eu passo a você. É um conselho do próprio Jesus. Aconselho-te que de mim compre ouros ou fé. Apocalipse 3:18. O que faz a verdadeira fé? Hebreus 11:1 e também Primeiros Escritos, página 72, que eu recomendo que você leia, que fala que fé não é sentimento. A verdadeira fé, queridos, resumindo aqui, ela apreende e suplica a bênção prometida antes que esta se realize e a experimentemos. Observe que Jesus, muitas vezes, ele agradecia ao Pai antes mesmo de pedir. Quando ele estava orando por algo, ele já agradecia muitas vezes. Isso é fé verdadeira. A fé de Maria era assim. Quando o anjo Gabriel lhe disse que ela conceberia, sendo virgem, então ela perguntou como pode ser isso, e o anjo explicou, mas ela não duvidou. Então ela disse: aqui está a serva do Senhor. Maria tinha uma fé simples, queridos. Olha só a fé dela no casamento em Caná da Galileia. Quando acabou o vinho, eram parentes de Maria, né, e de Jesus, aquele par de nubentes ali. E acabou o vinho e Maria agora, ela não ficou desesperada. Ela chegou para Jesus e disse: não tem vinho. Como quem disse assim: resolve isso para nós, numa fé simples. E Jesus gostou demais da fé dela, mas ainda provou a fé dela e falou: mulher, não é chegada a minha hora de realizar milagres. E daí, como quem diz assim: olha, nós não temos a quem recorrer, ela simplesmente disse aos garçons: fazei o que ele vos disser. Então, Jesus, vendo tamanha fé de Maria, que ela depositou totalmente a sua fé nele, falou e pensou: para honrar essa fé, eu vou fazer o milagre. Viram só, queridos? Maria tinha uma fé simples. E é isso que fala aqui. Muitas pessoas confundem sentimento com fé e deixam de ter aquela fé simples nas promessas de Deus. Queridos, não é a nossa fé que resolve, são as promessas de Deus. A nossa fé deve estar firme na promessa de Deus. Olha só o que diz o texto. Não devemos confiar em nossa fé, mas sim nas promessas de Deus. Quando nos arrependemos de nossos pecados passados, ou seja, quando nos arrependemos de nossas passadas transgressões de sua lei e resolvemos prestar obediência no futuro, devemos crer que Deus, por amor de Cristo, nos aceita, perdoando-nos os pecados. Trevas e desânimo às vezes sobrevêm à alma, ameaçando dominar-nos. Mas não devemos rejeitar a nossa confiança. Devemos conservar os olhos fitos em Jesus, quer haja sentimento, quer não. Devemos procurar cumprir fielmente todo o dever conhecido e então repousar calmamente nas promessas divinas. Eu li esse texto para que você veja. Nós não confiamos na nossa fé em si, é nas promessas de Deus, mas a nossa fé tem que ser firme. Por vezes, uma profunda sensação, esse texto que eu acabei de ler está em Mensagem aos Jovens 111, e o próximo também, 111, 112, por vezes uma profunda sensação de nossa indignidade fará atravessar nosso pensamento um frêmito de terror, mas isso não é prova de que Deus se tenha mudado quanto a nós, ou nós quanto a Deus. Nenhum esforço se deve fazer para levar a mente a certa intensidade de emoção. Podemos não sentir hoje a paz e a alegria que sentimos ontem, mas devemos pela fé tomar a mão de Cristo e confiar nele tão plenamente nas trevas como na luz. E falando em confiar em Deus tanto nas trevas como na luz, Isaías capítulo 50, verso 10, lemos assim: quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Queridos, eu espero que você esteja entendendo esse assunto e a importância dele. Satanás, ele quer destruir a fé do povo de Deus, principalmente nas cenas finais, porque o justo viverá da fé, queridos, entendeu? O justo, ele não pode abrir mão dessa virtude. Através da sua fé é que eles vão vencer. Não é assim como Jesus venceu. E o texto que eu falei para vocês, né, que o povo de Deus, mesmo no tempo de angústia, né, está a página 619, 620 do Grande Conflito. Então fala assim:
Veja bem, semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem, diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderia ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que tem uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo, não os podem trazer à lembrança. Queridos, eu espero que você tenha entendido esse recado, essa dica tão importante. Não misture sentimento à sua fé. O fato de você se sentir indigno, Deus seja louvado, porque uma pessoa que se sente digna da salvação por suas obras, ela está perdida, ela está cega. O sentimento de indignidade, ele é autêntico no ser humano depois do pecado. Ele deve haver, aliás, esse sentimento, né? Digno é o Cordeiro, nos diz no Apocalipse. Nós devemos olhar unicamente para Jesus, queridos. Ele nos deu a salvação. Mesmo quando Jesus estiver voltando nas nuvens do céu, e o seu povo disser aquela frase: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Naquele momento, queridos, o povo de Deus, eles estarão sentindo um profundo senso de indignidade, mas uma plena certeza de fé. A nossa fé não pode depender do que sentimos, não é, da nossa indignidade. A nossa fé é na segura palavra de Deus. Deus falou: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e mais nos purificar. Não nos dá um documento assinado em cartório, não é? Não vamos ouvir um trovão que fomos perdoados, o chão não vai tremer. É a palavra viva de Deus, Deus é fiel. Devemos aprender a crer no que Deus falou, exercitar a nossa fé. Muitas pessoas precisam volver-se mais para as coisas celestiais e verdadeiramente exercitarem sua fé se quiserem estar preparadas para as cenas finais. Eu espero que vocês tenham entendido a importância desse vídeo, queridos. Peça a Jesus fé. Apocalipse 3,18, Jesus oferece aquela fé que não vos faltará no momento de prova. E fé verdadeira é você tomar posse da bênção, crer, agradecer antes de receber. Isso é fé verdadeira, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo de Deus te ilumine e possa te dar essa fé.